Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Vocês estão me ouvindo bem agora? Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 11 de abril de 2025. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, conversando com os espíritos na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. Hoje, nós vamos começar estudando o capítulo 8, mas eu vou começar um pouquinho antes, dois parágrafos anteriores, porque na semana passada, quando a gente estava terminando a aula, deu uma queda de luz, ficou faltando terminar de ler o sétimo capítulo, né? Então, eu vou reler os dois últimos parágrafos do sétimo capítulo, depois a gente começa no oitavo, que é por título Na Sala de Anatomia, né? Parece até um filme de terror, né? Na Sala de Anatomia. Mas não é filme de terror, não. Então, antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso médico das almas, agradecer a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que possamos ter uma boa tarde de estudos e aprendizado. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos. Eu vou começar um pouquinho anterior, no parágrafo 7. Eu vou começar na página, o meu é página 132, no finalzinho da 132, quando ela diz assim, ó, vou ler os três últimos. Na colônia espiritual, lembra que era uma criança que estava dando comunicação? E essa criança estava dizendo que o ursinho dela tinha caído no buraco, e aí o doutrinador disse que havia um anjo para tirar o bonequinho dela, o ursinho dela, né? Que era o ursinho Ted. E aí ela disse que o ursinho apareceu, mas ela chamou a atenção para ela, da criança, do espírito, né? Que estava naquela forma infantil, é que o anjo não tinha asa. E o anjo era japonês, né? O anjo era japonês. Então ele vai dizer para ela assim, ele vai dizer assim, que na colônia espiritual, para onde se encaminhou esse espírito, elas certamente estariam com espíritos que iriam conversar, conservar a forma infantil, queriam reencarnar em breve. Há muitas dessas colônias no mundo espiritual. Ela acreditava em anjos, o espírito. Muitos acreditam também e pensam que os anjos são seres criados à parte da humanidade como puros espíritos, enquanto os seres humanos seríamos de corpo e alma. E a gente sabe, né, até falamos isso na última aula, que não existem esses anjos, esses seres criados especiais. Aqueles que a gente muitas vezes chama de anjo, na realidade são espíritos que foram criados como todos os outros, simples e ignorantes, e que alcançaram uma certa posição pelo próprio esforço que fizeram para se melhorar. Nada veio de graça, e nada vem de graça para ninguém. Aí a Terezinha encerra o capítulo dizendo assim: interessante foi a revelação prática de que se locomovem volitando, porque esse espírito ele entrou no buraco, né? É, como ela disse, né? Parecia que ele veio voando. Então ele está falando aqui que esse espírito, como ela dizia, né? eles, ele se locomove vomitando, sem precisar de asas. Que ela diz aqui, né? Ele também não tem asas, o cabelo dele é preto. Então ele vem vomitando. Então, dá a ideia que ele diz que os espíritos vomitam e que tem aparência física humana, porque ela falou, né, que o anjinho é japonês. Então, esse espírito tem aparência física humana. E aí ela conclui dizendo isto porque os anjos são espíritos bons,
as almas das pessoas bondosas que habitaram na Terra. E hoje, lá do plano espiritual, zelam por nós, em nome do amor de Deus. É, então, os espíritos são as almas, somos nós os homens, né? No caso, são espíritos que estão trabalhando, sempre zelando por nós. Agora nós vamos começar no capítulo 8, na página 133, na sala de anatomia. É outro fato, tá bom? Todo mundo achou aí o capítulo 8? Eloá também? Então vamos lá. Ele chegou se queixando, quer dizer, o espírito, ele chegou se queixando. Está muito forte esse cheiro, muito forte. É fortão. Acho que é formão. E esse pessoal está me faltando com respeito. Como podem mexer no meu corpo assim? Então, esse espírito está numa sala de anatomia, numa sala onde as pessoas colocam os cadáveres, porque ele sentiu o cheiro de formol. E eu, quando eu fiz alguns anos de fonoaudiologia, então eu tive aula de anatomia, né? E realmente, quando você entra numa sala de anatomia, onde eles colocavam os corpos para a gente estudar, né? A gente estudava os cadáveres, para quem não está acostumado, o cheiro é horrível. Tanto que você entrava na sala, a aula durava, era pequenos grupos, você entrava, o máximo que você ficava era de 5 a 8 minutos dentro da sala, porque o cheiro é muito forte, né? Para você aguentar. Então, o professor não, como já está acostumado, ficava tempo. Mas a gente entrava e ele dava uma aula ali de 5 a 8 minutos, você saía e entrava outro grupo. Porque para quem não está acostumado, o cheiro é muito forte. Atendido pelo dialogador, o espírito identificou-se. Eu vivia na rua, mendigando, né? Mendigando. Sabe o que é isso? O dialogador demonstrou compreensão, solidariedade. Ele concordou. Uma vida dura, sim, senhor. Sabia que morrera. Ninguém havia reclamado de seu corpo, que foi então encaminhado para a sala de anatomia de uma escola de medicina, onde estava sendo impiedosamente dissecado pelos estudantes. Então, ele fala, usa a palavra, né? Impiedosamente, mas a gente já sabe que não é esse impiedoso. O corpo está sendo utilizado para estudo. Então, esse corpo está sendo útil. Aí eu me lembro aqui da nossa companheira Dalila. Dalila não quis ser enterrada. Ela quis que o corpo dela fosse doado para a medicina, para a faculdade, para ser utilizado, né? Para ter uma utilidade. Porque se a gente pensar bem, né, são duas coisas que eu acho que é importante. Uma é você doar órgãos. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de aceitar a doação de órgãos. E que coisa maravilhosa você saber que seu corpo, depois que você não precisar mais dele, que quando a gente desencarna, a gente verdadeiramente não precisa mais do corpo, que os órgãos que ainda estiverem bons possam ser úteis para que outras pessoas continuem aqui na Terra, trabalhando, procurando progredir. Já pensou? Coisa maravilhosa. Se você tem um bom coração, pessoas estão sofrendo, precisando de um órgão a ser transplantado. Se você tem um fígado bom, se você conseguiu conservar bem o seu corpo, tem a nossa pele. Nossa pele é muito útil para banco de queimados. Pessoas que sofrem acidentes, queimaduras gravíssimas no corpo, precisam da nossa pele. Inclusive, a ciência maravilhosamente faz, tem pego também o couro da tilápia, né? Da tilápia, o peixe, também serve para utilizar em queimados, fazendo, aplicando, né? O corpo, que ela tem aquele couro, acho que é a tilápia, assim, e ela se adere à pele humana
né, queimada, e fica com uma nova pele para poder ajudar. Então, os ossos, nossos ossos também, não tem pessoas que às vezes precisam para botar no joelho, pedaços de ossos da perna. Então, ossos, pele, praticamente quase tudo, né? Os olhos, né? A retina, né? Para a pessoa poder ter visão, quantas pessoas. E olha, é tão pouco. E se uma pessoa precisar do transplante, não consegue fazer dos dois olhos, faz num só. Então, uma pessoa doando, né? Esqueci o nome, o nervo, né? Vai. Acho que fala aí, Denise, tem que a palavra. Córnea. É Né? córnea. Se você doar suas córneas, as duas córneas não vai para uma pessoa só, não. Vai uma córnea para outra, córnea para o outro. Então, é maravilhoso. Mas tem gente que tem um. Ai, meu Deus, eu vou tirar o coração do meu ente querido. Meu Deus, em menos de algumas horas, aquilo fica inútil. Né? Tanto que tem alguns órgãos que têm que ser retirados, a pessoa ainda, o corpo físico ainda. Meu espírito já foi embora. O corpo físico ainda, né, em vida, funcionando, para poder ter opção, que você morre. Eles podem tirar e doar. Uma pele, né? Os ossos, não tem opção. Que coisa maravilhosa. Eu sempre digo assim, eu sou doadora. Eu sempre digo assim, se eu não prestei para nada quando vida, pelo menos depois que eu morrer, eu vou prestar para alguma coisa. Eu vou prestar para alguma coisa. Né? E se você foi útil em vida, que maravilha você ser útil depois que morrer. Só o teu corpo. E depois que eles tirarem tudo que puder tirar, o que sobrar, que é o corpo, vai para a faculdade de medicina, para a formação de novos médicos que vão estudar o seu corpo, né? Para auxiliar no tratamento das outras pessoas. Ai, que maravilha! A pessoa que tem medo de órgãos, então meu corpo, como esse companheiro aqui, né? Tanto que ela colocou aqui, ela até usou essa palavra, né? Que eles estavam impiedosamente dissecando o corpo dela, mexendo no corpo dela. É uma coisa, o espírito que já tem certas conquistas, né? Ele não sente nada. E se você está tendo esse desprendimento, aí que a espiritualidade vai te ajudar para não ficar nenhuma impressão equivocada na tua mente. Que ela está vendo a importância que é um transplante. Transplante de medula, que a gente até pode fazer em vida mesmo, né? Doação de medula, você pode. Fígado, você pode continuar fazendo. Rins, não é? A gente pode, fígado, você pode tudo fazer em vida e continuar vivendo. Agora, outros já pode. Olha que coisa, que generosidade, que bênção. E se isso não fosse bom, Deus não daria ao homem a oportunidade, a chance de aprender a fazer para ajudar as pessoas. Então, a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça, tirar essas ideias tolas e ser apego, apego, ficar pé. Agora, imagine, ficar apegado ao cadáver quando você não precisa dele, porque é apenas um cadáver, mais nada, né? Então, ele diz aqui, que teria feito esse espírito para ainda se sentir ligado ao seu corpo físico, mesmo sabendo que já morrera? Aquele corpo não serve para mais nada. Ele foi útil enquanto nós estávamos encarnados, né? Nos ajudou muito. Mas agora que o espírito retornou ao plano espiritual, não serve para nada, a não ser ajudar o outro a continuar aqui na Terra. Apego à vida material, se esta lhe teria sido tão ingrata, é o que ela está perguntando, né? É, por que a gente é tão apegado à vida material
se a vida que deu para ele aqui na Terra foi tão ruim. Era para ele até dizer assim, graças a Deus, estou livre, estou liberto desse sofrimento. Ou um desprezo a ela, levando ao abuso do álcool e tóxicos. Não se sabia. Então, são duas perguntas que ela faz, né? O que que, por que esse espírito ainda estaria tão ligado ao corpo? Até não era para ser. Primeiro, ele diz que sofreu muito. Então, se sofreu tanto assim, talvez a morte para ele deveria ser uma liberdade. Mas talvez o apego, né, tenha sido até causado por um. Não sei, né? Ela diz assim, ou será que seria um desprezo, porque ele abusou tanto do álcool? Foi um alcoólatra, foi um toxicômano, né? Então, será que o apego seria esse, por causa disso? O dialogador buscou inspiração, pediu ajuda da espiritualidade para poder entender como poderia continuar conversando com aquele espírito. E a inspiração lhe veio. Meu irmão, vive o bem mais precioso que Deus concede a nós, seus filhos. E a vida do corpo é muito valiosa para a nossa evolução. Valiosa, diz o Espírito. Mesmo a vida de miséria, como era a minha, qualquer que seja a condição de nossa existência, ela é sempre valiosa. Porque enseja experiências, quer dizer, nos permite adquirir experiências, serviços e aprendizados. É vivendo que nós, espíritos, progredimos, ficamos mais experientes. Então, ela está colocando aqui, né? Às vezes às vezes as pessoas ficam maldizendo a vida, né? Amaldiçoando a vida que tem, por causa da dificuldade, da dor, da doença, do sofrimento que está passando, né? Mas a gente tem que ver que não importa a condição em que a gente esteja, não importa o momento que a gente esteja vivendo, a gente tem que entender que a reencarnação ela é valiosa. Porque enquanto você estiver aqui, você terá uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de reparação, não é? Por isso que a eutanásia é tão condenada. Às vezes a pessoa está ali no hospital, no sofrimento, né, muito grande, e tem agora um monte de programas, né, são os programas que aqui no Brasil nós não temos esse tipo de programa, mas na Europa nós temos esses programas de eutanásia assistida, né? De morte assistida. E até são programas patrocinados até pelo governo. A pessoa que quer fazer eutanásia, nos países da Europa, do leste europeu, tem isso. A pessoa procura o governo, procura uma instituição do governo, e nessa instituição ela recebe ajuda de psicólogos que vão fazer todo um trabalho com ela, para ver, quem sabe, se ela desiste da ideia, né? Ou não. Até, ou então, para ela se fortalecer. Eles também atendem a família, esses psicólogos, se a pessoa realmente está determinada, então o psicólogo faz atendimento à pessoa que quer fazer eutanásia e à família da pessoa. E aí é eleito uma pessoa, tipo um padrinho, para estar com a pessoa no momento que ela estiver morrendo. E, às vezes, até, dependendo do país, é escolhido um médico para estar também ao lado da pessoa na hora, ministrando a medicação. Às vezes, pode ser uma pessoa, se dependendo da situação, de como vai ser feita a eutanásia, pode ser um parente que vai dar o remédio lá, ou pode ser um médico que vai administrar uma droga. Então, a família no dia é como se fosse sabe quando a pessoa está para viajar? Vem a família, se reúne ali, na casa da pessoa do hospital, fica ali uma hora ou outra conversando, se despedindo, aí a família vai embora, aí fica só o médico
e a pessoa que vai, um parente. Às vezes, na hora que a pessoa está morrendo, o médico vai embora e fica só o parente sai e a pessoa fica sozinha e morre. Aí depende de como é a escolha. Então, tem toda essa situação. Em alguns países é feito esse trabalho. Então, a espiritualidade sempre fala. Às vezes, aquele minuto, aquela hora que você corta, talvez a pessoa fosse morrer daria 1, 2 horas, daqui a 24 horas. Então, às vezes, você corta aquele tempo da pessoa. E aquele tempo que você cortou, matando essa pessoa, porque é um assassinato. Logicamente, tem um nome bonito, né? Morte assistida. Mas é um assassinato. Você está tirando a vida de uma pessoa. Ela não vai morrer de morte natural. Se ela não vai morrer de morte natural, um assassinato é um ato contra as leis divinas. Que lá é escrito que é da lei divinas. Não matar. Estou me lembrando aqui da nossa aula, Denise está aí, ela deve lembrar, o Sermão do Monte dessa semana, quando Jesus diz assim: qualquer pessoa que violar um dos mais pequenos mandamentos será considerado culpado. E olha que tirar a vida de uma pessoa não é um pequeno mandamento, né? Então ela diz assim: qualquer pois que violar destes mais pequenos mandamentos, ou ensinar aos homens a violar esse mandamento, será chamado menor no reino dos céus e terá que responder por isso perante a lei divina, terá que enfrentar as consequências do seu ato. Então, você pode fazer o processo mais bonito do mundo, porque todos nós, sejamos brasileiros, europeus, nós que somos cristãos, sabemos que não podemos tirar a vida do outro, né? E quando você, mesmo sendo um cristão, e grande parte da Europa é cristã, né, gente? Grande parte da Europa é cristã. E quando você, um cristão, participa de uma morte assistida, você está violando uma lei de Deus. Você está ajudando alguém a se matar, sabendo que aquilo é contra a lei divina. Você será responsável, né? Você será responsável e vai sofrer as consequências daquele ato. Ainda mais imagine um médico que estudou para dar a vida, para ajudar uma pessoa a se manter viva, e ele aceitar participar, porque aí um médico aceita participar. Tem muitos médicos que não aceitam participar. Tem muitos psicólogos que não aceitam participar. E tem outros profissionais que participam também, para poder, né? Tem muitos que não aceitam. E familiar, todos que apoiarem isso serão responsabilizados, cada um de acordo com o seu nível de participação. Aqueles que participarem mais serão mais responsabilizados. Aqueles que participarem menos serão menos responsabilizados. Mas todos que fizerem parte do problema serão responsabilizados. Então, está lá no Sermão da Montanha. Né? Então, se a vida é tão importante assim, como ele diz aqui, né? Então a eutanásia é contra as leis divinas. Não importa
o sofrimento que a pessoa está passando. Se ela está passando aquele sofrimento, é porque ela tem necessidade de passar aquilo. Então, é triste, mas às vezes é aquilo que a pessoa está precisando para poder se libertar e vencer, às vezes, reparar um erro muito grande que ela cometeu. E aí, quando a pessoa corta, provoca a eutanásia, aquele erro ficou faltando alguma coisa. E na próxima encarnação, ele terá que vir para completar aquela caminhada da vida anterior. Né? E tem aquele também que ele sofre o processo de eutanásia até mesmo sem saber. Né? Ele não pede para morrer, mas às vezes um parente, alguém, né, com piedade, desliga o aparelho sem ele dar autorização. Quer dizer que ele pode estar no estado de coma, né? Ele pode estar no estado de coma. E a família, parente, querendo até, isso já está me trazendo tantas dores e sofrimento. Eu aqui no hospital sempre faz a eutanásia. A pessoa não participou. Às vezes o espírito não quer. De onde ele está, ele fica gritando: não, pelo amor de Deus, não faça isso, faça isso. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou junto ao corpo. Não faça isso. Mas a pessoa vai, desliga o aparelho, a pessoa morre, né? Ainda é contra a vontade da pessoa. Então, ele diz aqui, ela diz, Rose, Rose, é faz, só um exemplo. Tem um filme que trata desse assunto, que é muito lindo o filme, sabe? Aquele Como Eu Era Antes de Você, uma coisa assim, que um rapaz que sofre um acidente, a menina que é cuidadora, eles acabam se apaixonando e ele resolve, ele já estava resolvido quando ela conheceu ele. E nem assim ele conseguiu. Para ele, a vida era muito difícil, porque ele tinha dinheiro. É um livro bem, é um filme bem polêmico que trata desse assunto. faz, E tem o filme, de fazer eutanásia assistida. é. Né? Então, e isso está aí. Essa semana também apareceu mais um aí que pediu para fazer. Né? Aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos isso, essa assistida com o apoio do governo, né? Mas em muitos países já tem. E é muito triste isso. Né? Então, como ela está falando, né? Ela diz aqui: qualquer que seja a condição de nossa existência, ela é sempre valiosa. Né? Ela é sempre valiosa por quem seja, nos dá experiências, serviços e aprendizados, nos permite essas experiências. É vivendo que nós, espíritos, progredimos, ficamos mais experientes. Né? Não sei que experiência eu tirei da minha vida, diz o espírito desencarnado. No mínimo, diz o dialogador, você aprendeu que mais valia a pena levar uma vida de trabalho, formar uma família e cuidar dela, em vez de ficar pela rua mendigando. Isso é verdade, disse ele. Eu teria lutado bastante, mas não teria sofrido tanto que a gente sofre sozinho pelas ruas. A gente vê, né, às vezes, aqui em Petrópolis, nós temos. Eu falo Petrópolis porque é uma cidade menor, então você tem oportunidade de ver isso mais claro, né? Bem próximo aqui do centro da cidade. E aí mesmo, perto da nossa casa espírita, do bairro, tem casas que recebem esses companheiros, né? Que são moradores de rua. Recebe, eles, quando vão para lá, tomam lá o seu banho, recebem roupa limpa, alimentação, uma cama, tudo direitinho. Todo mundo que vai lá visitar diz que é tudo arrumadinho, direitinho. Tem uma lá, ali no alto da serra, tem outra no centro da cidade. Assim que o ônibus sai terminal rodoviário, antes de pegar a Rua Ipiranga, tem uma ali, perto do centro da cidade, mas muitos desses nossos companheiros, né,
não querem ir para lá, porque lá existem regras. Então, dessas casas acolhedoras, você não pode fazer uso de nenhum tipo de bebida, de nenhum tipo de droga. Os homens ficam separados das mulheres, então não podem ficar tendo relações sexuais. Existem regras. E muitas pessoas não querem ir por isso. Ah, eu tenho a minha liberdade, eu ficando lá, eu vou ser tolhido pela minha liberdade, eu não vou poder beber, eu não vou poder usar o que eu quero, eu não vou poder ficar com as mulheres. Então, eles fazem essas escolhas. É verdade que alguns, vamos ressaltar isso, né? Que a lei diz que você não pode obrigar a pessoa a ir, que é a pessoa que decide que vai ou não para o centro desse acolhimento. É certo que algumas já não têm mais condições de fazer escolhas. Está tão dominado pelo vício, né? E essa pessoa não tem mais condições. Ela não vai e você olha e percebe que ela não tem condições de fazer esse tipo de escolha. Mas tem outros que têm. Tem outros que têm. Eu vi uma cena uma vez que eu nunca me esqueci. Foi no terminal rodoviário do centro aqui de Petrópolis. Tinha uma senhora com um garotinho que devia ter uns 9 anos e um homem. Eram os três conversando. Esse homem era morador, estava na rua. Mas você percebia pela aparência dele que ele não era um desse morador de rua que já está no último grau, não, sabe? Ele não era um desses que estava em último grau. E eu ia pegar um ônibus, que eu ia lá para. Eu acho que eu ia para Correias, não sei o quê, um negócio assim. E o meu ponto estava perto do lado dele, então eu estava na fila e eles estavam do meu lado. A mulher dizia para o marido, era marido dela: Fulano, vamos para casa. Na sua casa você tem o seu quarto, sua cama, sua roupa, sua comida, tem seu filho. E um garoto abraçava o pai e dizia: Pai, pai, vamos embora, pai. O senhor fica aqui bebendo na rua, dormindo no chão. A criança, o menino devia ter uns 9 anos. Isso deve ter uns 7 anos. O menino chorava, abraçado ao pai, pedindo para o pai voltar para casa. E o pai dizia para ele simplesmente: Ah, eu quero ficar aqui porque aqui eu gosto de tomar minhas canas. E quando eu vou para casa, sua mãe fica reclamando que eu bebo. Ela fica reclamando, reclamando comigo. Vai para casa com tua mãe, fica lá. Quando eu tiver com saudade, eu vou lá. Mas me deixa aqui que aqui eu tenho a minha liberdade. Não tem ninguém enchendo a minha cabeça, porque a mulher chamava a atenção dele. Tem ninguém, e a criança. Eu nunca esqueci dessa cena. Uma cena que me marcou, da criança implorando ao pai para voltar para casa. Esse homem tinha consciência. Não era como aqueles que já estão jogados pela rua, caídos, que nem conseguem se levantar. O dia amanhece e o dia termina com ele jogado ali. Ele dizia por quê? Que a mulher torrava a paciência dele, falando. E a criança, o filho, abraçado a ele, chorando, chorando, né? Então, mas ele preferia, ele fazia a sua escolha, né? Ele achava melhor ficar ali, naquela rua, né? E entregando-se àquele tipo de vida, porque ele queria desfrutar desse tipo de coisa, né? Então ele diz aqui, é, eu teria lutado bastante, mas não teria sofrido tanto que a gente sofre sozinho pelas ruas. Foi uma escolha, pelo que eu pude perceber, uma escolha desse homem, que a esposa estava ali, dizendo que ela estava pronta para ajudar no que ele precisasse, o filho junto, mas ele escolhia ficar ali, na rua, né? Então, sofrendo, porque é uma coisa horrível, né? Quando você vê aquelas mulheres grávidas, como eu vi outro dia, ela devia ter quase os 6 meses de gravidez, aquela barriga já bastante acentuada, e ela na porta do botequim com os outros homens ali.
tomando um copo de bebida na mão e a barriga grande. E ela ali conversando, rindo, né? Com aquela copo de cerveja ou cachaça e conversando, e aquela barriga. Em que condições vai nascer aquela criança? Muitas vezes a criança já nasce, né? Com dependência. A verdade será uma criança com problemas sérios. E os compromissos que aquela criatura, aquela mãe, estará contraindo. Ela poderia ir também para o abrigo, mas não quer, prefere ficar na rua, mesmo sabendo tem a gravidez. Eu me lembro, era um copo de bebida numa mão e um cigarro na outra, bem lá no centro da cidade. Então, né, são coisas que a gente sabe. Aí depois, quando alguns espíritos reencarnam, passando por dores acerbas, a gente olha e vê aquela pessoa e diz assim: ah, meu Deus, como Deus, o que que Deus não alivia, né? A gente não fala assim, nossa, esse pobre coitado reencarnou, às vezes nasceu com uma deficiência gravíssima, né? Aí a pessoa diz assim: por que que Deus permite tanto sofrimento a essa criatura? Tanto bandido aí com saúde, não é assim que a gente fala às vezes? E essa pobre criança, esse pobre homem, sofrendo tanto. Aí a gente fala essa besteira sobre Deus. Mas sabe-se lá o que aquele espírito fez quando teve a oportunidade da reencarnação, né? Então, a gente tem que compreender isso. E aí o dialogador diz aqui: sabe que não cuidando de seu corpo e entregando-se ao vício é como se você cometesse suicídio? Olha aí. Mas eu não queria me matar, diz ele. Foi voluntário, mas foi suicídio, porque abreviou sua vida, que poderia ter durado mais e ter sido muito útil a você e a outras pessoas. Olha esse pai que eu contei a história para vocês. Ele está deixando de lado a oportunidade de educar o filho dele e os outros filhos, se ele tiver mais, né? Está deixando de lado o amparo à própria família para ficar ali na rua. É um suicídio involuntário, mas é um suicídio. E vai ter que responder por aquilo perante as leis divinas. Não é castigo, como muita gente pensa. Vai ser castigado? Não, não. É responsabilizado. Eu não pensei, diz o espírito. Isso talvez explique, porque apesar de ter morrido, ficou apegado ao seu corpo, diz o dialogador. Não era para você ter morrido ainda. Quer dizer, ele abreviou o tempo de vida aqui na Terra. Por isso que tem gente que diz, tem gente que sai por aí, até alguns espíritas, dizendo assim: ninguém morre antes do tempo. Morre sim, morre sim. É o chamado imprevidente. Nós podemos morrer antes do tempo, sim, mesmo que seja uma morte voluntária, mas é um suicídio. Mas aí ele diz assim: mas eles estão retalhando o meu corpo. Ele está lá na sala de anatomia. Não fique triste por isso. Seu corpo está sendo útil, porque os estudantes, embora pareçam retalhá-los em respeito, na verdade estão aprendendo como é e como funciona o corpo humano. E tendo aprendido, mais tarde, poderão salvar muitas. Então, se a pessoa não foi útil em vida, quem sabe, pelo menos após a morte, o corpo dela terá uma utilidade, né? Depois, diz o dialogador, aquele não era seu verdadeiro corpo, e sim esse que você possui agora, esse seu corpo espiritual. Então, aquele corpo físico
É o empréstimo de vida, né? É um instrumento que Deus nos empresta. Que o nosso verdadeiro corpo é o perispírito, que é o nosso corpo de relação quando a gente está no plano espiritual. A explicação tranquilizou o espírito sofredor e ele pôde então ser confiado à assistência dos irmãos espirituais. Então, ela explicou para ele. Então, esse corpo aí é um corpo que a gente recebe por um tempo, para que a gente possa aqui na Terra trabalhar, aprender, vivenciar experiências, né? Progredir. Mas, quando a gente morre, esse corpo fica na Terra. Ele fica aqui na Terra, né? Agora, o verdadeiro, nosso corpo verdadeiro é o perispírito. Agora ela vai falar aqui. Rokitansky vai contar outro caso, né? Rokitansky é emérito professor da Universidade de Viena, autor de diversos trabalhos de anatomia patológica. Durante sua longa carreira, necropsiou muitos corpos, pessoalmente, e assistiu seus alunos na necropsia de muitos outros, talvez milhares de corpos ao todo. Era um professor de anatomia. Esse grande médico e pesquisador do século XIX, além de seu grandioso trabalho, tinha grande sensibilidade e tinha, tinha grande sensibilidade humanitária, né? Podemos perceber isso no seu escrito. Então, aqui ela trouxe para a gente um texto desse professor de anatomia falando dessa questão. Ele diz assim: lembra-te de que este corpo é como se ele estivesse falando aquele cadáver, né? Só que ele não é espírita. Então, nós podemos dizer assim: ele escreveu aquilo para um espírito que, que acaba de desencarnar. Lembra-te de que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e pela esperança daquele em que em seu seio o agasalhou, que são nossos pais, né? Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, e sentiu saudade de outros que partiram. Acalentou e esperou uma manhã feliz, e agora jaz, quer dizer, encontra-se na fria mesa da sala de anatomia, né? Sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome, ele está se referindo aqui, de repente, a esses indigentes, né? Seu nome, só Deus o sabe. Mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade, que por ele passou indiferente. Então, ele deixou um texto em homenagem aos indigentes, que muitas vezes morrem nas ruas, né? E os corpos, quando não são enterrados no cemitério, em tumbas anônimas, né? Porque se você não sabe quem é a pessoa, tem uma parte lá do cemitério que eles enterram aqueles corpos e coloca só uma plaquinha, mas não tem nome, não tem nada, porque a pessoa morreu na rua, foi levado, né, para o necrotério, não apareceu ninguém para reclamar o corpo, e o corpo é enterrado como indigente. Outros vão para faculdades, né, de medicina. Então, ele escreve aqui, vamos dizer assim, uma homenagem para esses que desencarnaram como indigentes, que os corpos foram entregues para as universidades, para o estudo. Então, ele diz aqui, né, que ninguém sabe o nome dele, daquele ser, só Deus o sabe. Mas o destino inexorável deu a esse indivíduo poder e a grandeza de servir à humanidade, que muitas vezes por ele passou indiferente e nem percebeu a existência dele, né? Muito bonito esse texto aqui. Eu vou encerrar a aula hoje aqui, e depois nós temos um outro texto, Despertando para a Verdade, mas não vai dar para a gente fazer uma análise, porque não é para a gente apenas ler o texto, né? É para a gente refletir sobre o texto.
como nós fizemos nesse texto do capítulo 8, sobre a aula de anatomia, que nós refletimos sobre uma série de coisas. Falamos sobre o valor da vida, né? A importância da vida, sobre a importância da gente aproveitar todos os minutos enquanto estamos aqui encarnados para podermos fazer mais um aprendizado, viver mais uma experiência. Falamos da importância de não praticar o suicídio, não praticar a eutanásia, para que cada um carregue a sua cruz até o final, respeitando a vontade do Pai, porque só Deus tem o direito de tomar a nossa vida, né? De dar fim à nossa vida. Então, são coisas que nós temos que falar. Nós estamos vivendo um mundo muito complicado atualmente, um mundo onde, infelizmente, a gente vê muitas drogas sendo aí, né, oferecidas, principalmente à juventude, né? A gente vê essa questão aí do cigarro eletrônico, que é proibido, mas as lojas vendem à vontade, não é? E já foi provado pela própria medicina o quão grave e letal é o cigarro eletrônico, que ele é até pior que o cigarro comum, né? Que ele causa danos ao pulmão, ao nosso corpo, danos muito mais graves e de forma mais rápida, porque às vezes o cigarro ele leva anos, né? 10, 15 anos para causar um câncer, uma, uma outra doença qualquer, uma doença respiratória. Mas esse cigarro eletrônico, ele causa um dano, às vezes, com 1 ano, 2 anos, a pessoa já está com uma doença grave, e que às vezes é irreversível. E outras drogas sintéticas, êxtase, e essas coisas todas estão aí, a gente vê, né? A bebida também, né? Muito, a gente vê quando tem essas baladas, lá vai a garotada, né? Onde você vê aquele grupinho, uma garrafa de vodka na mão, e essas coisas estão muito facilitadas por aí. E toda vez que a gente, de alguma maneira, faz uso de alguma coisa que nos prejudica a saúde, encurtando a nossa existência aqui na Terra, é um suicídio involuntário. Aí a pessoa vai dizer, mas foi involuntário, mas não deixou de ser suicídio. E ser um suicídio é uma violação das leis divinas, e nós seremos responsabilizados por isso. Então, foi um texto aqui, né, falando de um espírito desencarnado que viveu como morador de rua, que morreu como mendigo, indigente, se sentindo solitário, mas que o dialogador falou para ele, buscando explicar que ele não deve ficar ali preso ao corpo espiritual, falou que ele realmente, né, não deu valor à vida, ele mesmo falou que não deu valor à vida, mas que ele agora, pelo menos, o corpo dele está sendo útil para ajudar médicos a se formarem e auxiliar outras pessoas. Naquele caso, se em vida ele não deu, ele mesmo não deu valor, mas agora, depois de morto, ele está sendo importante, e nós vimos esse médico fazendo essa carta. Então, um texto que nos levou a essas reflexões tão importantes que nós, espíritas, né, temos que prestar atenção. E como ele encerra também dizendo, né, nosso verdadeiro corpo não é esse corpo de matéria, é o corpo espiritual. É o corpo espiritual. Mas precisamos valorizar o corpo físico. Mas não devemos ficar apegados a ele, porque o nosso verdadeiro corpo é o perispírito. E também temos que tomar cuidado para não lesar o nosso perispírito, porque na próxima encarnação, o nosso novo corpo físico vai ser um molde desse perispírito. Então, a gente, olha aí, ó, tudo envolvendo o nosso pensamento, né? Nossa consciência, nossa mente. Precisamos ter saúde mental para podermos vivenciar novas experiências saudáveis no futuro. Então, eu achei um texto que pareceu pequeno, mas que trouxe bastante reflexão para a gente, mais uma vez, buscar crescer e melhorar.
Bem, meus irmãos, alguém gostaria de comentar alguma coisa mais sobre esse assunto? Trazer alguma experiência? Ô, Rose, eu só quero falar o seguinte: eu estava o tempo todo aqui, mas só consegui o meu telefone entrar no final. Sim, sim, sim. Entendeu? Eu fico botando aquela senha, tudo aquilo não entra. É o que resolvi escutar com a Vera. E agora aqui eu resolvi mais uma vez tentar, entrou direto. Atualização ou tentar tirar até uma nova senha para ver se melhora. E o Zé Marques, na hora que ele entrou, eu me lembrei, né, de uma coisa, que o José Marcos trabalhou e ainda continua trabalhando, né? Agora você ainda trabalha, né? Os nossos companheiros da COI, moradores de rua, né? Esse Ah, trabalho. o CEOI continua com o trabalho. É Ah, no sábado, este ano, fizeram a experiência do sábado. E está sendo muito bom. Eles no último sábado, tivemos 61 moradores de rua no CEOI, sábado passado. olha que coisa. Então, o Zé Marcos E tem uma equipe só para eles lá, inclusive de cozinheiros, que não é mais a Deise nem a Jaqueline, é um grupo que se reveza aos sábados. Reformaram os banheiros lá, estão maiores, com chuveiro quente. Tá certo? Aí eu não vou lá, mas eu sei o que está acontecendo. Eu faço parte do grupo de WhatsApp deles. Então, a gente vê, né, como é importante esse trabalho para ajudar esses irmãos a valorizarem a vida, né? Valorizar, se sentirem úteis, valorizados, amados, respeitados. E, graças a Deus, muitos deles, ao longo do tempo, vão deixando de ser um morador de rua, né? Vão buscando suas famílias, vão se recuperando. Olha que coisa abençoada esse trabalho. Então, é preciso respeitar a vida. Então, realmente um trabalho de muito amor, de muito respeito e um trabalho abençoado. Porque viver vale a pena. A vida vale a pena. E a vida é muito importante. É uma bênção de Deus. Nós não podemos desprezar isso. Então, nós vamos aqui encerrando o nosso estudo de hoje, agradecendo muito a Deus pela oportunidade que Ele deu para cada um de nós de estarmos aqui, hoje, encarnados, vivenciando experiências, adquirindo conhecimento, crescendo, progredindo, nos tornando homens de bem, espíritos melhores, tudo isso em nosso próprio benefício, né? Para que nós possamos cumprir com essa missão de progredir o mais rápido possível para nos aproximarmos do Senhor. Nos deu Jesus como guia e modelo para nos mostrar o caminho, para nos trazer os ensinamentos que nós precisamos ter para podermos caminhar, para podermos viver essa vida aqui, adquirir experiência e sabedoria. Então, é muito agradecimento que a gente tem que ter. Agradecer pela família, pela saúde, pelo nosso conhecimento, pela nossa mente, pela nossa integridade, pelos exemplos que podemos dar para servir de guia e modelo de forma positiva para os outros, porque aí teremos mais méritos. Olha que quantas bênçãos que o Pai nos dá. E às vezes a gente esquece desse agradecimento, né? Então temos que agradecer todos os dias, que nós somos espíritos, que ainda somos perfectíveis, que trazemos um histórico, talvez não muito bonito, mas é vivendo bem essas experiências e seguindo os exemplos e ensinos do Senhor, que nós iremos melhorar, iremos brilhar. Então, obrigado, Senhor, por tantas graças.
Zé Marcos, você gostaria de falar alguma coisa que você ligou o microfone? Sim, sim, claro. É o seguinte, eu errei. Esse trabalho do morador de rua começou ano passado. Esse ano é a continuação. Eu falei que começou esse ano, não. Começou o ano passado, 2024, fevereiro de 2024 começou. E foi sucesso lá do trabalho, né? Esse Esse ano, trabalho no sábado, voltamos novamente. esse trabalho, Quê? esse trabalho no sábado começou ano passado. Isso, claro. Mas Domingo, o domingo é só para as famílias. Está separado do morador de rua, porque era muita gente. Eu tenho mandado vídeos para vocês aí que. Para a Eloá, não, porque eu não tenho o contato dela. eu vou Mas para vocês, sim. Você vê que o Domingo de Luz está lotado, dá mais de 100 pessoas sentadas ali. Já imaginou mais 60 moradores de rua? dizer que o Não dá. trabalho de rua, no domingo, começou já há muitos anos atrás. É que agora ele foi transferido para o sábado. Mas ele, durante muitos anos, foi de domingo, né? Liga aí o microfone. Liga, Zé. Pelo excesso de moradores de rua em 2023, aí resolvemos fazer o trabalho aos sábados. E deu certo. O pessoal, não vai aparecer. Apareceu e muita gente. Tá certo? De vez em quando tem uns desgarrados que vão domingo lá, mas a gente orienta direitinho, atende e manda aí para o sábado depois. Esse trabalho de domingo, de morador de rua, levou uns 10 anos, não foi, Marco? Certo. Bastante tempo. Da época do Alberto, o Alberto trabalhava. Começou no domingo, uns 10 anos, agora em 2000, Isso, para sábado. Ótimo. isso. Cresça, é um belo trabalho. Bem, meus irmãos, Tá certo. vamos Tá bom, encerrar obrigado. aqui. E quando for lá para as 5h30, 5h25, a gente retorna para o estudo de um livro dos médios, tá bom? Que Deus nos abençoe e continue a nos dar mais bênçãos, que é o que nós queremos, que nós necessitamos. Pode falar, Denise. Semana que vem, Sexta-feira Santa. É, Teremos vamos nos lembrar aqui que sexta-feira que vem, às 4 horas da tarde, nós não teremos esse estudo aqui, mas teremos e convidamos a todos a estarem presentes uma palestra em homenagem, né, ao livro então, dos Espíritos. Tá? Então, nós vem convidamos a todos os companheiros estarem conosco aqui, 18. porque Não vai ser 8 de abril, né, dia 25. abril, eu estou pegando aqui o nosso cartazinho, né, do estudo, quer dizer, na realidade é da palestra, né, em homenagem ao Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, só para... Denise, você tem ele aí? Para ler para a gente aí o tema? Ah, está aqui, ó. Gratidão pelo livro espírita. Vai ser sexta-feira que vem, 18 de abril, que é o dia que se comemora a publicação de O Livro dos Espíritos, às 16 horas. Né? Então, em vez de dar o curso Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, nós vamos fazer essa palestra de 4 às 5, com o tema Gratidão pelo Livro Espírita. Todos estão convidados, eu vou mandar o cartazinho, peço a vocês que divulguem, porque nós também temos que agradecer a Deus a publicação de O Livro dos Espíritos, que foi o Espírito de verdade, com a sua falange, que nos deu a oportunidade de recebermos aqui, como promessa de Jesus há 2000 anos atrás, o Consolador. Não é? E com a publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, se fez a presença do Consolador, como Jesus prometeu há 2000 anos atrás, no meio de nós, para nos ajudar a caminhar, a progredir mais rapidamente. E essa palestra é em lembrança, né, a esse presente divino, que foi a vinda do Consolador.
gratidão pelo livro espírita. E é através do livro espírita que a gente entra em contato com esses ensinamentos, com essa bênção. Então, vamos agradecer a Deus, vamos estar aqui juntos, sexta-feira, dia 18, às 16 horas. Divulguem, por favor, esse evento. Eu vou mandar um cartazinho para vocês, tá bom? Então, encerramos aqui. Nossa próxima aula é dia 25 de abril. Nossa próxima aula, então, é 25 de abril. Tá ok? 5 Mas depois da palestra do livro espírita, nós vamos ter o estudo do livro dos médios, tá? Vai ter o estudo do livro dos médios depois. Mas a próxima aula da Terezinha, capítulo 9, 25/4. Foi boa lembrança, Denise. Então vamos encerrando aqui, gente. Daqui a pouco a gente está de volta.